Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui comigo. Eu sou Henrique Preto. Nós vamos desenvolver aqui, ou assim como nós fazemos semanalmente, nessa semana mais do que uma aula, né? O tema de emergências industriais, que está relacionado à nossa profissão de emergência. Nós vamos falar hoje, em específico, sobre os avanços tecnológicos, mas em outros dias temos falado sobre incêndios em líquidos, incêndios em gases. Logo vamos falar de verticalidade, incêndio envolvendo produto químico, emergências envolvendo produto químico. E assim vocês vão recebendo esse conteúdo semanal, de graça inclusive, né? Então só deixar o e-mail, cadastra no link que está abaixo aqui no vídeo e vocês vão receber o link de todas as aulas. Cada aula ela fica disponível só por 7 dias. Depois eu estou bolando um jeito de vocês terem acesso a todas as aulas, mas por hora as aulas ficarão disponíveis só por 7 dias. Contudo, elas são gratuitas, né? Então, desfrute e compartilhe com quem você gostaria que seja da nossa área, da área de emergência industrial ou segurança do trabalho. Bom, para a gente começar a aula de hoje, eu gostaria de começar com uma ilustração. Aqui eu tenho um isqueiro, né? Tem um bique, que ele inclusive está funcionando. E antes da gente começar, é importante a gente pensar quantos processos tecnológicos existem, tá? Processos específicos existem, até que esse isqueiro ele chegue à nossa mão no valor de 5 a 7 reais, tá? Para a gente utilizar das mais diversas maneiras possíveis ou aplicações possíveis, tá? Vamos só pensar um pouquinho aqui para ver o quanto que a gente pode ir longe, para a gente entender o quanto que a tecnologia agregada a esses processos vai mudar a nossa vida e tem mudado a nossa vida. A geração passada teve a vida completamente mudada por conta da tecnologia. A geração passada foi uma geração em que eles não tinham nem televisão. Quando teve TV não tinha cor, era uma TV de tubo. E depois os vizinhos mais ricos da cidade começaram a ter televisão a cores. E hoje, né, as pessoas que eram daquela geração, as pessoas mais antigas, provavelmente têm uma TV 4K, uma TV de LED na parede da sala. Isso aí é só uma demonstração, né, da aplicação da tecnologia no nosso dia a dia. Quando a gente pensa também em tecnologia, nós pensamos em variedades. Né? Hoje, naturalmente, nós temos uma variedade muito maior de tênis, de camiseta, de cinto de segurança, de equipamento de proteção individual, de tipos de corda do que se tinha há 50 anos atrás. Por que isso? Porque a tecnologia é aplicada a processos industriais, ele favorece, facilita, né, com que essas coisas aconteçam. Então isso não é diferente, por exemplo, em um isqueiro. Se a gente for verificar o isqueiro, vamos pensar só no gás do isqueiro. Vamos tirar toda a estrutura do isqueiro, vamos pensar só no gás. Quanto de tecnologia, quanto de informação, quanto de conhecimento é necessário até que esse gás chegue até aqui dentro do isqueiro? Bom, é simples. Tem que pensar, por exemplo, que esse gás ele vem de origem a partir do petróleo. E a partir do petróleo, então, o que você precisa? Precisa furar um poço, criar uma tecnologia para a extração desse petróleo. E só de pensar em furar um poço, por exemplo, a gente pode pensar na broca, né, para se furar um poço. Qual é a tecnologia aplicada na liga metálica daquela broca? Como que se faz para ter sondagens ali para saber se existe petróleo ou não? E depois existe a extração desse petróleo, a técnica de extração é levado até um local estacionário, depois é levado até uma refinaria. Na refinaria tem todo o processo de destilação, de craqueamento, até retirar as frações mais leves, né, as frações gasosas, e isso vai ser armazenado em uma esfera, vai ser armazenado em algum reservatório lá na refinaria. Depois desse reservatório ele vai ter que sair de caminhão e até a fábrica de envase, por exemplo, para que seja envasado o gás aqui dentro do isqueiro. E quando a gente pensa, por exemplo, no transporte, qual é a tecnologia do caminhão? Quanto de tecnologia, quanto de ciência existe empregado no pneu do caminhão? Ou até mesmo no asfalto, ou no sistema logístico, no sistema rodoviário brasileiro. Então, assim, quando a gente pensa em tecnologia, a tecnologia ela está aplicada a tudo, ela nos favorece a muitas coisas, né? Ela nos favorece, por exemplo, a não morrermos de fome, né? Porque a tecnologia aplicada a pesticidas, a tecnologia agrícola, ela favorece uma otimização, por exemplo, na plantação. Então a tecnologia ela está muito envolvida no nosso dia a dia. Então, sempre que vocês começarem a pensar em processos industriais, e imagine que esses processos industriais eles não têm como
tá? Por definição, por lógica até, eles não têm como serem detalhados por uma série de normas apenas, sejam elas estaduais, sejam elas federais, sejam elas municipais, porque não tem como enquadrar. Existem muitas coisas específicas de cada tipo de processo, cada etapa do processo, cada condição do processo, em que, naturalmente, muita coisa você não vai encontrar em norma, mas vai encontrar em uma aplicação específica para aquela sua necessidade pontual, tá certo? Então não espere que tudo venha através de normas. Muita coisa tem norma. Existem as instruções técnicas e tudo mais. Aqui em São Paulo, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, mas nem tudo está na norma, nem tudo está dentro da norma, e a gente vai ver, por exemplo, depois quando falarmos sobre, por exemplo, plano de abandono e abrigo num local. Essa é uma aula bem interessante, posso gravar daqui a pouco, inclusive, para vocês, vou deixar disponível. Mas, então nós vamos falar de indústria e tecnologia. O quanto que o desenvolvimento tecnológico favorece o desenvolvimento industrial, tá? E, bom, quando a gente pensa em desenvolvimento industrial é o seguinte, né? Eu coloquei aqui nessa imagem de maneira proposital um modelo, de um lado, de uma máquina a vapor da primeira revolução industrial e do lado uma indústria petroquímica, né? Uma indústria que, por definição, é uma indústria de alto risco. Bom, fique imaginando aí, fique pensando a quantidade de energia que existe, né, ou que existiu no caso da Revolução Industrial, a quantidade de energia que se passava ali dentro daqueles processos industriais e a quantidade de energia que nós temos hoje. É óbvio que hoje, dentro dos processos industriais, existem muito mais, né, existe muito mais temperatura, existe muito mais pressão, existe muito mais energia ali nos processos, mas também existe muito mais fabricação de produtos, a gente acaba tendo naturalmente um inventário maior, e isso faz com que haja a possibilidade de uma emergência justamente neste inventário maior. Outra coisa interessante é que o próprio Trevor Kletz é um grande nome da segurança de processo. Ele tem uma citação muito interessante onde ele fala o seguinte: colocar reservatórios ou recipientes ou vasos mais resistentes à temperatura e pressão, por vezes pode ser uma boa ideia. Pode ser uma ideia que resolva um determinado problema. O problema a questão é, quando esse reservatório, esse vaso, falhar, toda essa energia que ele estava segurando, ela vai ter que ser dissipada no ambiente. Ou seja, não existe perda de energia, né? Vai existir uma dissipação de energia. Naturalmente isso acontece. Só que quando ela tem que ir para o ambiente, bom, se tiver o ser humano com toda a fragilidade que nós temos, né? Levando em conta toda essa fragilidade do ser humano perante a temperaturas e pressões e tudo mais, realmente pode ser fatal, ou tende a ser fatal, ou cada vez mais fatal, as emergências dentro da indústria, visto que cada vez tem mais pressão, cada vez tem mais temperatura, existe um inventário, reatividades diferentes, incompatibilidades de produtos químicos cada vez maiores, e prova disso, né, é o que a gente pode pegar, por exemplo, agora em dezembro de 2019, no site da CAS, somos mais de 157 milhões de substâncias orgânicas e inorgânicas, tá? Existe uma média, eu tenho pego aí no último ano, né? Quase que mês a mês, mas existe uma média de mais ou menos 800 mil substâncias químicas sintetizadas novas por mês, né? A gente tem também 68 milhões de tipos de proteína nucleica sequenciadas e tudo mais. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se é uma substância química, essa substância química ela tem determinadas características. Para ela ter essa determinada característica, essa simetria molecular ou assimetria molecular, tipos de ligação, distância de ligação, como que ela se comporta a baixa temperatura, em alta temperatura, existe um padrão para que seja uma substância química, né? Essa substância química ela surge através do quê? Bom, aqui vai um conceito. Por exemplo, o conceito de mercado. Para que exista o conceito de mercado, por exemplo, né, alguém possa vender algo, tem que existir uma escassez, tem que existir uma demanda, ou seja, pessoas que têm a necessidade de buscar algo. Então, para que surgem as substâncias? Para que surgem os feitos tecnológicos? Para que surgem as invenções? Elas surgem para suprir determinadas demandas. Agora, imagine o seguinte, né? São 157 milhões de substâncias químicas. Dessas 157 milhões de substâncias químicas, você pegar uma só, você consegue imaginar o
que vai acontecer se ela suprir uma determinada demanda e se ela for bem aceita no mercado? Vai acontecer o seguinte, uma dessas 157 milhões de substâncias, ela vai precisar ser produzida em escala, e para ela ser produzida em escala, ela vai precisar de uma planta, ela vai precisar que seja desenvolvida uma planta, vai precisar de pessoas, vai precisar de sala de controle, vai precisar de caldeira, vai precisar de colunas de destilação, vai precisar de todo um aparato industrial para que essa substância ela possa ser sintetizada e depois comercializada, visto que há uma demanda para ela. Por isso ela é comercializada. Então olha que interessante que é. Existem substâncias químicas sendo sintetizadas ou criadas, vai, a maneira que você achar melhor, dia após dia, sendo protocoladas, tendo um número CAS. Justamente por quê? Justamente porque existe uma necessidade por parte da humanidade. A humanidade tem essa demanda. E se existe a demanda, a gente consegue, né, fazer com que haja uma economia de mercado. Isso é ótimo, tá? Então, o olhar dessa aula aqui, ou de todas as minhas aulas, é um olhar puramente capitalista, tá? Eu sei que pode ser difícil para muita gente falar de capitalismo, avanço industrial e uma série de coisas, principalmente hoje que todo mundo fica achando que tem aquecimento global e um monte de coisa, mas nada disso, tá? De fato, nossa pegada aqui vai ser realmente e puramente capitalista, né? Então vamos pensar o seguinte, se a gente aplicar a tecnologia a pesquisas, né, que é o que nós temos aqui, a gente pega a aplicação de tecnologia ali na primeira ramificação, a gente aplica a pesquisas. A partir de aplicar a pesquisa, a gente define novas demandas, consegue sintetizar novos produtos e a gente chega naturalmente em uma maior produtividade, porque passa a ser essas demandas. Bom, pensa o seguinte, conversa com seu pai ou qualquer pessoa acima de 50 anos de idade, ou você mesmo que tem mais de 50 anos de idade, se eu perguntar qual era o seu calçado na adolescência, era o que chute. Hoje, na mesma idade, né, 30, 40 anos depois, se perguntar para qualquer jovem qual é o calçado dele, ele vai perguntar qual calçado é, porque só da Nike ele tem 3 modelos diferentes, e outra marca ele tem mais diversos modelos, ele tem um calçado específico para ir para o shopping, outro calçado específico para ir jogar futebol, e assim por diante. Então, naturalmente, o ser humano ele está consumindo mais. Então, nós precisamos de um processo industrial mais eficiente para suprir essas necessidades, tá certo? Bom, outra coisa interessante da gente pensar, se eu pegar uma tecnologia e aplicar a materiais, vamos pensar nesse momento em materiais metálicos, por exemplo. Vamos pensar que nós criamos uma dopagem em um metal e fizemos que a partir dessa dopagem do metal, uma liga metálica, ela consiga suportar muito mais temperatura e muito mais pressão. Veja só, através de cálculos quimiométricos, consegue-se estimar se elevando a temperatura ou elevando a pressão, ou quais fatores a gente consegue modificar para que o rendimento da reação seja mais eficiente, seja maior. Ou seja, olha que coisa interessante para uma indústria química, aumentar o rendimento de uma reação química. Se esse rendimento puder ser aumentado a partir de uma elevação de temperatura e pressão, essa minha pesquisa em materiais, ela foi muito eficiente e ajudou. Aí qual é o detalhe? Aquilo que eu havia comentado do Trevor Kletz. Beleza, eu tenho um reator que ele suporta muito mais temperatura e este mesmo reator ele suporta muito mais pressão. A questão é, quando esse reator falhar, quem está ao lado dele? O que vai acontecer? Não só quem no sentido de pessoa, mas no sentido até mesmo estrutural do que estiver ao lado dele. Outro ponto para se pensar, né? Se eu aplicar tecnologia a processamento de dados. Existe uma curva, né, um gráfico, né, a partir da lei de Moore. O Moore ele falava o seguinte, você pega um celular, né, você pega um equipamento que ele tem um determinado processamento de dados. Em uma distância de 1 ano e meio, existe um equipamento com o dobro de processamento no mesmo valor que esse meu. É óbvio que a gente pensa em tecnologia, nós não podemos pensar em um gráfico linear, mas sim exponencial. Ou seja, a distância de 1 ano e meio, ela tende a diminuir cada vez mais. Isso significa o quê? Significa que os equipamentos de processamento de dados, equipamentos eletrônicos, eles vão tender a ser mais acessíveis, visto, né, que nós temos hoje, o quanto é acessível, por exemplo, um telefone celular, um microcomputador, seja ele qual for. Mas enfim, se a gente aplica a tecnologia a um processamento de dados bastante eficiente, significa o quê? Bom, eu posso melhorar até mesmo minha segurança da informação, porque se eu tiver um sensor de temperatura ou pressão mais sensível,
um sensor que ele consegue verificar variações mínimas, variações menores, eu acabo tendo muito mais tempo para ação, para controlar aquela reação, para que ela não entre, não fique de maneira descontrolada e assim possa causar uma emergência. Isso é muito bom. Eu consigo também ter avanço no dispositivo de informática e melhorar equipamento laboratorial, por exemplo. Melhorando equipamento laboratorial significa o quê? Bom, quando a gente melhora equipamento laboratório no sentido de um equipamento ser muito mais preciso, tá? Ou muito mais exato, lembrando que tem uma diferença aí, né, entre precisão e exatidão, mas se eu consigo ter um equipamento muito mais preciso ou muito mais exato, ou com uma amplitude maior de funcionamento, a gente consegue novas descobertas, né? Lembre-se de que nenhuma descoberta foi feita sem equipamentos, né? Isso aí é uma frase que eu tirei do livro do professor Olavo de Carvalho, o livro Jardim das Aflições. Isso é uma grande verdade. Não conseguiríamos desenvolver nada sem ter recursos, tá? A mesma coisa para a resposta à emergência. A nossa fragilidade não permite sequer que apaguemos uma frigideira que esteja pegando fogo sem recurso ideal. Imagina só, você é um bombeiro, você é super capacitado, você sabe realmente o que faz. Uma frigideira está pegando fogo. Se você não tem recurso material para isso, somente com o seu corpo, você não tem como apagar isso aí, a menos que você se queime muito. Ou seja, entenda a sua fragilidade como ser humano perante as situações. Aí nós estamos falando aqui de aplicar tecnologia material para esse material suportar mais temperatura e mais pressão, e em um momento esse material ele vai colapsar. Aí você, como ser frágil, que não consegue nem mesmo, e eu também, não conseguimos nem mesmo apagar uma frigideira sem ter recursos materiais, imagina perante um reator, perante uma caldeira, perante um vaso de pressão entrando em colapso. Ou seja, nós precisamos ter recursos, né, para isso, seja recursos de equipamento de proteção pessoal ou recursos de atendimento à emergência. Então isso faz parte. Um ser treinado, ter uma pessoa treinada, ter recursos materiais e também ter alguém capacitado para desenvolver todas essas demandas aí. Ou seja, né, o que esperamos da tecnologia da indústria? Que venha facilitar a nossa vida. Em geral, né, as pessoas que, ou a grande maioria das pessoas, assim como eu, tá, que tiveram educação mais marxista, eu venho de escola pública, né, então só ouvia falar de Karl Marx, né, e só ouvia falar mal do capitalismo. Mas, em geral, todas as crises causadas no capitalismo foram feitas por desvios, foram feitas pelo Estado tentando entrar na economia, ou até mesmo o Estado tentando emplacar uma economia de cunho socialista, e a gente já viu o que aconteceu no Brasil a nível de desemprego nesses últimos governos aí que nós tivemos. Ou seja, para a gente conseguir manter nosso emprego, para a gente conseguir desenvolver, para a gente poder ter avanço, a tecnologia tem que estar empregada e a produção e a industrialização, ela tem que estar funcionando, ela tem que estar pujante, porque é a partir disso que os países se tornam realmente prósperos. E um país próspero significa um país que está produzindo muito. E um país que está produzindo muito significa que é um país que tem grande potencial de que emergências venham a acontecer. Por quê? Porque isso aí é inerente ao processo produtivo. Se está produzindo, existe a possibilidade. Em algum momento, algum erro vai acontecer. Bom, qual que é o cerne, então, da questão? O cerne da questão é o seguinte, que a tecnologia ela acaba favorecendo a nossa vida. Bom, naturalmente, o que vai acontecer? Naturalmente, o que aconteceu, o que acontece? É óbvio que as empresas elas vão pensar em produzir mais, aumentar o seu faturamento. Esse é um ponto. Mas a gente não pode esquecer de que, ao passo que as empresas estão produzindo mais, a gente tem mais temperatura, a gente tem mais pressão, a gente tem mais cenários de risco, a gente tem uma maior probabilidade, maior possibilidade de que tenha um vazamento, que tenha um incêndio e tudo mais. Então, na mesma proporção de avanço tecnológico, na mesma proporção do avanço industrial, na mesma proporção do avanço em produtividade, tem que ter também um avanço em técnicas e recursos para controle e emergência. Porque cada vez mais a emergência ela se torna mais complexa. Por quê? Porque existe reatividade, existe mais pressão, existe mais temperatura e uma série de coisas. E a gente tem que se adaptar a isso. Imagina o seguinte, vocês que são bombeiros civis, técnicos de segurança ou coordenam equipes, né, treinam equipes, qual é o tipo de treinamento de incêndio em veículos que vocês podem ter aí no pátio da fábrica de vocês? Hoje, se você comparar num futuro de daqui 10 anos, qual é o tipo de veículo que você vai ter? Vai ter só veículo a combustão?
ou vai ter veículo também a bateria, veículo elétrico. Se pegar fogo no veículo a combustão, é a mesma técnica? É o mesmo agente extintor? Como que a gente faz? Ou seja, ao passo que a tecnologia avança, naturalmente nós, como profissionais da resposta à emergência, precisamos também avançar no conhecimento para entender o que se aplica a essa nova demanda e como que a gente resolve esses novos problemas, certo? Então, ao passo que a tecnologia avança e aumenta, tá certo? As empresas naturalmente vão buscar, assim como qualquer empresa, assim, inclusive como a Rony, vão buscar faturar mais, vão buscar faturamento, mas junto a isso, em algum momento vai acontecer o quê? Vai acontecer alguma emergência. Aí a emergência ela vai ser proporcional ao tamanho que você tem, a quantidade de pressão, a quantidade de temperatura, a quantidade de inventário, e a sua resposta a essa emergência ela precisa ser também condizente e maior do que sua emergência. Porque se a gente colocar em vetor, a prevenção, entendendo toda a parte pré-emergencial, mais os recursos emergenciais para atendimento de emergência, ela tem que ser maior vetorialmente do que o termo emergência. Porque se eles forem iguais, eles eram. E ninguém entra em jogo para empatar. A gente entra em jogo para ganhar. Ou seja, esteja atento no avanço tecnológico, o quanto isso favorece, obviamente, as nossas vidas, mas também o quanto que a partir de uma tecnologia maior, de uma produtividade maior, também pode gerar uma possibilidade de emergência e esteja preparado para essas possibilidades. Ok? Muito obrigado, obrigado pela atenção. Entre em contato comigo. Essa aula vai ficar disponível por mais 7 dias, tá? A partir da publicação, você recebeu aí no seu e-mail. Compartilha com os seus amigos e até a próxima aula. Um abraço.